Em nome de Jesus, vamos dar continuidade ao nosso trabalho de amor, de aprendizado e divulgação do Evangelho. Rogando a Deus a sua misericórdia por cada um de nós, rogamos por nós e por cada irmão em humanidade, que nos fortaleça, que nos ampare, para que o nosso pensamento seja iluminado. Abençoe-nos, Senhor, neste instante e ampara-nos, para que o nosso trabalho seja luminoso e leve para cada um daqueles que se interessam pelo Evangelho de amor alguma compreensão. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nós temos um trabalho a ser feito na divulgação do Evangelho, onde nós aprendemos e ensinamos. A gente vai começar falando de perdão. E aí nós temos aqui anotado por Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e seguintes, o segundo ensinamento. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, nesse trecho de ensinamento, Jesus nos ensina a perdoar sempre, né? Perdão é por dar. Perdão, por dar. Dar o melhor sentimento de nós todos, né? Aquilo que a gente já aprendeu. Nem sempre aquilo que se espera, mas o melhor que temos dentro de nós. E aí, no ensinamento de Paulo, onde Emmanuel nos lembra, né? No livro Pão Nosso, a lição 158, ele fala de governo interno. Ele começa com o ensinamento de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que ele diz assim, Paulo diz assim: Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado, né? Paulo fala de humildade, fala de aprendizado e de prática do aprendizado, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente aprende, mas não pratica, e Paulo fala disso. Ele diz: antes de eu ofender alguém, eu travo o meu orgulho, eu travo a minha vaidade, para que mais tarde eu não venha me reprovar quanto ao que eu fiz. Porque a gente pode sofrer qualquer reprovação lá fora, mas a pior das reprovações é aquela que nós sabemos que fizemos e não conseguimos nos perdoar. Então, Emmanuel fala assim, do governo interno. Nós temos que aprender a governar o nosso pensamento. Internamente, o nosso pensamento é que nos governa. Nós precisamos aprender a governá-lo. A lição de Emmanuel, ele diz assim: efetivamente, o corpo é miniatura do universo.
É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Não é que o corpo mande em nós. Nós mandamos no corpo. Somos espíritos eternos que recebemos um corpo para poder viver na Terra e temos que aprender a governá-lo, né? Ele é a representação material da nossa personalidade espiritual. E ele continua dizendo assim: é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Quando Paulo diz que ele subjuga o corpo para que mais tarde ele não se reprove, é exatamente isso que ele está falando, né? Que ele é indispensável a gente saber governar o nosso pensamento para que as nossas palavras e as nossas ações sejam menos reprováveis por nós mesmos. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do nosso parlamento íntimo. Existe no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. E se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando ele não se converte num cego ou num celerado. Quando nós não temos a diligência dos nossos órgãos internos, quando nós não temos a estrada reta para um pensamento luminoso, diz Emmanuel, que as nossas ações acabam sendo negativas e, enfim, nós podemos nos tornar em cegos porque não percebemos o que fazemos, ou num celerado, aquele que não pensa como uma pessoa como um louco, né? Como um louco que muitas vezes não sabe o que faz. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os outros. Regra primeira, né? Que Emmanuel fala. Primeiro de tudo, nós precisamos ter vontade de
não falar qualquer bobagem, não atingir os outros, não humilhar, né? Não dar uma má resposta ou não provocar uma má resposta, porque segundo Paulo, ele diz que quando nós provocamos uma má resposta, nós também somos culpados por isso. E aí o nosso companheiro aqui, que é João Marcos, Dr. Hermínio C. Miranda, ele diz assim, ó. Que não cabe a nenhum de nós assumir o papel antipático e doloroso de meirinhos impiedosos da vontade de Deus, punindo em nome do Senhor aqueles que nos ofendem. E quando nós ofendemos, nós não provocamos simplesmente uma antipatia mútua entre uns e outros, mas ofendemos principalmente a vontade de Deus, né? Ele diz assim: não cabe a nenhum de nós assumir o papel de antipático e doloroso, de meirinhos impiedosos da vontade de Deus, punindo em nome do Senhor aqueles que nos ofenderam, a nós que nada somos, mas ofendemos as leis divinas que regem a todos nós. Não é essa a vontade do Pai, que cada um se recomponha livremente diante da ordem universal que perturbou. Não sejamos nós o veículo de escândalo que nos falava Jesus. Quando nós ofendemos o outro, somos o veículo de escândalo e por isso ofendemos as leis divinas, né? O ajuste é sempre necessário, porque assim exige a nossa consciência que fica desassossegada. Mas recusemos sempre e com firmeza o papel de instrumento da dor alheia. Então, a gente, como diz Paulo, antes subjugo meu orgulho, que faz parte do meu corpo desgovernado, e o reduzo à servidão. Me coloco na mesma posição que Jesus se colocava quando era ofendido. A gente não vê em lugar nenhum que Jesus retrucou alguma ofensa, né? E por isso, mais tarde eu me arrependa. Depois o nosso companheiro diz assim: a grande dor desse momento em que compromissos tão antigos e esquecidos na memória do ser encarnado ainda nos prendem os pés ao emaranhado da aflição, enquanto os nossos olhos angustiados contemplam as paisagens tranquilas que nos esperam quase ao alcance das nossas mãos. Ele nos ensina a principalmente prestar atenção naquilo que nós pensamos, naquilo que nós estamos sentindo naquele momento e tentar mudar a vibração, né? Naquele momento fui ofendido, mas
nós sabemos que o pior não é o ser ofendido, mas é o ofender. Porque quando nós somos ofendidos, nós podemos perdoar. Ah, coitado, não sabia o que falava, foi um momento de desespero, ou então a gente leva para o lado negativo. Mas sempre o outro é o vilão. Mas quando nós ofendemos, e que naquele momento a gente fez tudo o que não devia, falou, sentiu, agiu, passado algum tempo nós vamos cair em reflexão e a gente vai dizer certamente, puxa, eu não podia ter feito isso. Sabe, porque existe um Deus dentro de nós que nós sabemos, nós conhecemos a verdade, só que nós desgovernamos os nossos sentimentos e com isso desgovernamos todo o nosso ser interno. Por isso é que Jesus nos chama e nos ensina a não ofender, a não humilhar, a não apontar o erro do outro. Porque Deus está tomando conta, Ele sabe, né? Não sejamos nós o vilão, para que mais tarde possamos nos arrepender. Quando a coisa é mais séria, a lei toma conta. De alguma forma, nós temos leis na sociedade, né? E se pudermos ajudar em alguma coisa, nós ajudamos. Se não pudermos, nós vamos orar por nós, que conseguimos uma vitória de não retrucar, e pelo outro que ainda não conseguiu. E terminamos com o nosso irmão Dr. Hermínio de Moraes, que diz assim, Dr. Hermínio C. Miranda, Senhor, ensina-nos outra vez a lição do perdão, instrumento do amor, essa força universal que sustenta o átomo e as galáxias, a ameba e os anjos. Novos Pedros sequiosos de aprendizado e de paz, nós te buscamos na imensidão da tua paciente caridade, para que nos repitas mansamente 70 vezes 7, que precisamos perdoar outras tantas vezes. Só assim, Senhor, estaremos seguros de não ser entregue aos nossos algozes até que se resgatem todas as nossas dívidas e todas as nossas ignorâncias. Ao contrário, Senhor, estaremos com as nossas mãos imperfeitas estendidas aos irmãos, outros mergulhados na dor, a fim de que juntos nos levantemos para Deus, assim como tu queres. E quando nós falamos da lição do perdão, nós nos lembramos de que quando nós temos que perdoar, se o companheirinho for estranho, ele vai embora e a coisa na hora da impressão que passou. Mas quando o companheirinho faz parte da nossa vida, aí a coisa é muito mais séria, né? Muito mais séria. É uma falta de respeito para com o outro, assim como nós sentimos quando o respeito do outro nos falta.
Quando o outro nos falta com respeito, podemos perdoar. Mas quando nós faltamos com respeito do ente querido que faz parte da nossa caminhada, é muito mais sério para que nós mesmos nos perdoemos. Para que as nossas raízes não sejam tão negativas, orgulhosas, vaidosas, oremos a Deus que nos ampare, para que possamos ser melhores, Senhor, através dos teus ensinos, aprendendo com Jesus a ser manso e humilde de coração. Abençoa, Senhor, abençoando a tudo e a todos. Graças a Deus.